Se você veio pra esse vídeo aqui é porque você sabe que a temporada 3 de Jujutsu Kaisen já saiu aí e você quer lembrar de tudo que passou sem ter que assistir tudo de novo. É por isso que eu fiz esse vídeo aqui, pra você lembrar de tudo que você viu aí na segunda temporada, pra poder engatar com a terceira, com a mente afiada, lembrando, beleza? Então, não esquece de curtir, se inscrever e vamos nessa! A segunda temporada de Jujutsu Kaisen não começa com batalhas gigantes, ela começa com o passado, mais precisamente entre 2006 e 2018, período que molda tudo que a gente conhece na história. Para entender o caos que vem depois, além do tempo volta para quando Gojo tinha apenas 16 anos. Naquela época, ele ainda não era um monstro absoluto da temporada 1. Não existia expansão de domínio, não existia técnica reversa de energia amaldiçoada, não tinha nada de técnica vazia, né, o roxo. E o Gojo adolescente era forte, mas estava longe de ser invencível. E mesmo assim, ele já era o aluno mais poderoso da escola Jujutsu, dividindo esse posto com seu melhor amigo, Suguru Geto. Diferente de Gojo, Geto não vinha de uma família de feiticeiros. Ele nasceu num lar completamente comum, mas contra todas as probabilidades, despertou uma das técnicas mais perigosas e adaptáveis da história, a manipulação de espíritos amaldiçoados. Essa técnica permitia que ele absorvesse maldições desde as mais fracas até graus especiais extremamente poderosos, e depois usasse todas como se fosse um exército pessoal. O preço disso, segundo o próprio Geto, essas maldições tinham gosto de pano sujo de vômito, mas mesmo assim, Geto continuava. Primeiro, porque ele acreditava que os fortes deveriam defender os fracos. Segundo, porque apesar de ninguém conseguir dividir essa sensação de comer pano sujo de vômito, ele tinha um amigo, que era Satoru Gojo, e assim ele não se sentia sozinho. Mas essa estabilidade não duraria. Tudo começa a ruir quando os dois recebem uma missão especial, que é proteger uma garota chamada Riko Amanai. Riko não era um adolescente comum, ela era recipiente de plasma estelar. Calma, eu vou explicar isso aí, mas vamos ter que voltar um pouquinho no tempo. Há pelo menos 1500 anos nasceu uma feiticeira chamada Tegen. Ela possuía uma técnica de imortalidade, mas essa imortalidade vinha com um problema sério: seu corpo continuava envelhecendo. Depois de cerca de 500 anos, a técnica começava a evoluí-la para algo que não era mais humano, e se essa evolução se completasse, o risco era claro: perda de controle e destruição da humanidade. A solução encontrada foi cruel, porém eficaz. A cada 500 anos, Tegen precisa se fundir com outra pessoa compatível geneticamente. Essas pessoas raríssimas eram chamadas de recipientes de plasma estelar. Em 2006, Riko era a escolhida. Por isso, assassinos estavam atrás dela. O primeiro grupo era a organização que queria forçar a evolução de Tegen para mudar a sociedade de Jujutsu. O objetivo deles era simplesmente impedir que Tegen se fundisse para poder ver ela no seu estado mais cruel, o barril dobrado, triplicado, megalodonte, megazord das galáxias. A questão é que esse povo via a Tegen como uma deusa, então eles acreditavam que a fusão com uma humana comum contaminaria sua divindade. Para garantir a morte de Riko, eles contrataram um assassino específico, Toji Fushiguro. E o bicho é barril, velho, isso é louco. Toji era um caso único. Ele é filho do líder do clã Zenin, mas ele é rejeitado desde criança, simplesmente porque ele nasceu sem nenhuma energia amaldiçoada. Pro clã, isso era uma vergonha. O que eles nunca perceberam é que, em troca disso, Toji recebeu algo ainda mais perigoso: força física absurda, sentidos extremamente aguçados e a capacidade de enxergar maldições mesmo sem energia amaldiçoada. Em poucas horas, após o início da missão, Geto salva Riko de um ataque da organização Ki e Gojo derrota o melhor combatente do grupo. O plano parecia estar funcionando. O objetivo agora era simples: levar Riko em segurança até a escola Jujutsu. Mas antes da fusão, Riko faz um pedido: ela quer ver seus amigos da escola uma última vez. Tegen permite. A fusão só aconteceria 2 dias depois, e Toji vê aí a brecha perfeita. Ele sabe que não pode enfrentar Gojo em plena forma, então cria um plano brilhante. Oferece 30 milhões de ienes a qualquer pessoa que conseguisse matar Riko em 2 dias. O resultado? Gojo não dorme por 2 noites e fica exausto. Isso porque ele tem o poder dos 6 olhos, ele não desligou esse poder em momento nenhum. Então são 2 dias muito cansado, muito exausto. Quando o prazo da recompensa acaba, Gojo acredita que o perigo passou e baixa a guarda. E aí que Toji ataca. Após uma luta extremamente técnica, Gojo cai. Parece que morre, ou que pelo menos o que a gente entende ali é que ele morreu, mas a gente sabe que não morreu, né? Porque ele é o passado, ele tá vivo no futuro, enfim. Enquanto isso, bem abaixo da escola Jujutsu, Riko está prestes a se fundir com Tegen, mas no último segundo ela recebe uma escolha: ser recipiente de plasma estelar significa abrir mão da própria vida. Gojo e Geto nunca concordaram totalmente com isso. Eles estavam prontos até para enfrentar Tegen se Riko decidisse desistir. E em lágrimas, Riko escolhe viver, escolhe voltar para casa. Então Toji aparece e a mata. Simples assim. Depois de matar Riko,
Toji enfrenta Suguru Geto. E é aí que a gente entende uma das limitações mais cruéis da técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados. Toji carregava consigo um arsenal absurdo, armas capazes de anular técnicas amaldiçoadas, ampliar a força física e até ferir diretamente a alma. Tudo isso armazenado dentro de um pequeno espírito amaldiçoado domesticado por ele. Do ponto de vista de Geto, aquilo parecia simples. Ele acreditava que poderia absorver aquele espírito, só que foi um erro quase fatal. Em casos raríssimos, quando um espírito amaldiçoado possui um mestre, ele só pode ser absorvido depois que o mestre é derrotado. Geto não sabia disso. E por causa desse erro de cálculo, Toji simplesmente o destroça. Geto só sobrevive porque, se morresse, todas as maldições que ele carregava seriam liberadas, e nem mesmo Toji queria lidar com esse caos. Com Rico morta, Toji leva o corpo dela até a associação de recipiente do templo, recebe o pagamento e ainda ganha um bônus. Mas ao sair, ele encontra alguém que não deveria estar ali, alguém que ele acreditava ter matado, Satoru Gojo. À beira da morte, Gojo fez algo que nunca tinha conseguido antes. Ele concentrou tudo o que tinha em aprender a técnica reversa de energia amaldiçoada. Essa técnica funciona multiplicando energia negativa por mais energia negativa, criando energia positiva. Energia capaz de curar o corpo e alimentar técnicas amaldiçoadas. No limite absoluto, Gojo finalmente entende como fazer isso. Ele se cura e desperta. Não apenas sobrevive, ele atinge um novo nível. Esse despertar fez com que ele usasse o roxo. Ele derrota Toji usando isso. Cara, é uma cena muito boa, muito. O anime chegou nesse nível assim que anime. Antes de morrer, Toji revela algo muito importante, que anos antes, sua esposa deu à luz a um filho, que é o Megumi, e ela morreu logo após o parto. Isso fez Toji perder completamente o controle da própria vida. Ele amava muito ela. Para conseguir dinheiro, ele vendeu o próprio filho ao clã Zenin. O acordo era simples. Megumi seria entregue quando sua técnica amaldiçoada despertasse. Mas no fundo, Toji sabia que aquele seria um inferno para a criança. No último momento, ele conta tudo isso para Gojo, na esperança de que alguém interferisse. Enquanto isso, Geto recupera a consciência e decide ir à Associação do Recipiente do Tempo. Lá, ele presencia algo perturbador. As pessoas estão celebrando a morte de Rico. Gojo, furioso, cogita matar todos ali, mas é Geto quem impede. Mesmo enojado, Suguru ainda acreditava que feiticeiros existiam para proteger os fracos. Matar aquelas pessoas iria contra tudo o que ele defendia. Mas aquela missão o quebrou. Eu diria que até destroçou mentalmente. A partir dali, sua vida começa a mudar. Gojo, agora muito mais forte, não precisava mais trabalhar em equipe. Ele passa a agir sozinho, resolve missões sem ajuda, e Geto fica para trás, ou pelo menos se sente para trás, lidando com ameaças menores, sozinho, dia após dia, comendo maldições, e isolado. Aos poucos, sua saúde mental despenca. Ele começa a se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Seu objetivo sempre foi proteger não feiticeiros, mas agora ele sabia, pela própria experiência, que muitos deles não mereciam essa proteção. É nesse estado que, em 2007, Geto tem uma conversa que muda tudo. Uma conversa com Yuki Tsukumo. Yuki era a feiticeira mais poderosa depois de Gojo e tinha um sonho claro. Um mundo sem espíritos amaldiçoados. Ela explica que maldições nascem da energia amaldiçoada que vaza das pessoas comuns. Então, para acabar com elas, existem apenas duas opções. Ou remover completamente a energia amaldiçoada do mundo, fazendo todos se tornarem como Toji, ou ensinar a humanidade inteira a controlar essa energia, impedindo vazamentos. É nesse momento que Geto percebe uma terceira possibilidade, exterminar todos que não são feiticeiros. Yuki admite, essa talvez fosse a solução mais fácil. Pouco tempo depois, um estudante da escola Jujutsu morre em missão. Nanami sobrevive por pouco, e mais uma vez, Geto se pergunta, todo esse sofrimento realmente vale a pena? Em setembro de 2007, ele finalmente rompe. Geto massacra uma vila inteira de não feiticeiros. Poupa apenas 2 meninas capazes de ver maldições. Ele as cria como filhas e corta todos os laços com a escola Jujutsu. Quando confrontado por Gojo, Suguru é direto. Ele quer criar um mundo onde apenas feiticeiros existam. E ele sabe que isso é possível. Porque Gojo é a prova viva disso. Se alguém pode fazer isso, então pode ser feito. Os dois seguem caminhos opostos. Gojo desfaz o acordo feito por Toji com o clã Zenin, garante que Megumi e sua irmã sejam protegidos e começa a treiná-lo como um possível aliado poderoso. Geto, por outro lado, toma à força o controle do que restava da Associação de Recipiente do Tempo, ganha dinheiro, reúne seguidores e durante anos ele constrói sua própria seita. Em 2017, dá o primeiro passo para exterminar os não feiticeiros. E se você quer saber como isso termina, é só lembrar dos eventos do filme. Mas agora, a história avança para algo ainda maior. O incidente de Shibuya. A história vai avançar agora há cerca de 10 meses. Depois de tudo o que aconteceu, Gojo começa a desconfiar de algo dentro da escola Jujutsu. Os inimigos sempre pareciam saber demais, movimentos precisos, informações internas. Para Gojo, aquilo só podia significar uma coisa. Havia um traidor. A investigação leva a um nome específico. Mekamaru. Ele é um estudante que conhecemos durante o evento do intercâmbio, mas o que quase ninguém sabia é que seu verdadeiro nome é Kokishimota. Kokishi vivia em dor constante, não conseguia usar as pernas, sua pele era tão sensível que até a luz causava sofrimento.
Por isso, seu corpo verdadeiro nunca saía de sua base secreta. O que o mantinha ativo era sua técnica amaldiçoada, permitia que ele se comunicasse e lutasse através de marionetes. A missão de hoje, Megumi e os outros eram simples: interrogar o verdadeiro Kokishi. Mas quando chegam ao local, percebem que foram enganados. Aquele lugar era falso, e isso confirma: Mekamaru estava escondendo algo. Na base verdadeira, Kokishi recebe visitas inesperadas: Suguru Geto e Mahito. Odeio Mahito, cara, como eu odeio. Meses antes, os três haviam feito um pacto, um contrato impossível de ser quebrado. O acordo era claro: Kokishi forneceria informações usando sua marionete, e em troca, Mahito curaria completamente seu corpo. E era algo que ninguém mais podia fazer. Por causa da restrição celestial, Kokishi não podia ser curado nem com técnica reversa. Se isso fosse possível, a escola Jujutsu já teria feito há muito tempo. Mas Mahito era diferente. Sua técnica permite moldar a alma. Com um único toque, ele transforma Kokishi em alguém perfeitamente saudável. Mas aqui está o detalhe importante: Kokishi nunca foi mau. Ele desprezava Mahito, chamava ele de lixo. Tudo que ele queria era um corpo saudável, ele queria viver, ele queria encontrar seus amigos, especialmente Miwa. O pacto era puramente comercial, e no instante em que Mahito cumpre sua parte, o voto se encerra e ambos os lados estão livres. Em um mundo ideal, Kokishi teria fugido naquele momento para avisar Gojo, mas Geto não permite. Ele envolve toda a área com uma cortina, uma barreira de energia amaldiçoada que impede entrada e saída. Além disso, cortinas interferem em sinais. Kokishi não podia pedir ajuda. Sozinho, ele não tinha chances reais. Um espírito amaldiçoado de grau especial e um feiticeiro de grau especial. Geto nem se dá o trabalho de lutar, ele apenas observa. Deixa Mahito se divertir. Kokishi luta contra tudo que tem, cria estratégias, resiste mais do que qualquer um esperava. Mas a verdade é simples: se Geto quisesse, poderia ter invocado ainda mais maldições. Mas ele escolheu não fazer isso. A verdade é que Mekamaru nunca teria chance ali. E após matá-lo, Mahito admite: a luta parecia mais perigosa do que realmente foi. Com Kokishi morto, ninguém mais poderia estragar os planos. E é aqui que o verdadeiro plano entra em cena. Desde a primeira temporada, sabemos que o objetivo de Mahito e seu grupo é claro: substituir os humanos como forma de vida dominante. Para isso, eles precisam remover o maior obstáculo possível: Satoru Gojo. Depois de tentar matá-lo e falhar miseravelmente, entenderam algo fundamental: Gojo não podia ser derrotado, não podia ser morto. Então Geto propõe uma alternativa: selá-lo. Para isso, ele possui um artefato especial: o Reino da Prisão. Este objeto pode selar qualquer pessoa, desde que duas condições sejam cumpridas. Para funcionar, Gojo precisava estar isolado, distraído e incapaz de usar todo o seu poder. E isso que os leva à noite de 31 de outubro, Shibuya. Milhares de pessoas reunidas para celebrar o Halloween. Exatamente às 19 horas, uma cortina gigantesca é erguida. Civis ficam presos, sinais de telefone são bloqueados, dentro da cortina nada funciona. No começo ninguém percebe, a barreira é invisível para não feiticeiros. As pessoas conseguiam entrar, mas não conseguiam sair. E ninguém conseguia pedir ajuda. Um boato começa a se espalhar. A única forma de escapar era trazer Satoru Gojo até Shibuya. A escola Jujutsu toma conhecimento do ocorrido e os superiores fazem algo curioso. Eles mandam Gojo resolver tudo sozinho. Às 20h31 ele chega ao local. Essa cortina específica permitia que os feiticeiros entrassem e saíssem livremente. Enquanto isso, 4 equipes da escola Jujutsu aguardavam do lado de fora por ordem direta e não deveriam agir. 7 minutos depois, Gojo percebe algo pior. Uma segunda cortina foi criada. Dessa vez, dentro da estação de metrô de Shibuya. Ela prendia civis ao redor da plataforma. Se Gojo descesse até lá, estaria cercado por pessoas de todos os lados. Não poderia usar técnicas destrutivas, nem expansão de domínio. Era uma armadilha perfeita. E mesmo sabendo disso, Gojo entra. Assim que Gojo entra na estação de Shibuya, ele não está sozinho por muito tempo. Às 20h40, 3 figuras surgem diante dele: Jogo, Hanami e Chozo. Sem aviso, eles começam a massacrar civis na frente de Gojo. O objetivo não era vencer uma luta, era distrair. Enquanto Gojo tentava salvar o maior número possível de pessoas, os 3 espíritos mantinham uma pressão constante. O plano era simples: manter a atenção dele ali por 20 minutos. Geto havia prometido que cuidaria do resto. Mas o tempo passa e Geto não aparece. Mais de 30 minutos depois a situação muda. Hanami é esmagado até a morte por Gojo. Jogo entra em pânico, ele só sobrevive fugindo e se escondendo entre os civis. A ausência de Geto começa a incomodar. Do ponto de vista dele, Gojo ainda estava calmo demais. Mas isso muda no instante em que um trem chega à plataforma. Dentro dele estava Mahito e 1000 humanos transfigurados. Pessoas comuns transformadas em monstros vivos. O caos explode. Dezenas de civis são mortos em segundos e Gojo é colocado em um dilema impossível. Ele poderia ativar sua expansão de domínio, e se fizesse isso, mataria Mahito, Jogo e todos os humanos transfigurados imediatamente, mas o custo seria absoluto, porque todos os civis ao redor morreriam junto. E Gojo se recusa.
É nesse momento que ele faz algo nunca visto antes. Ele ativa sua expansão de domínio por apenas 0,2 segundos. Normalmente o vazio infinito sobrecarrega a mente com informações infinitas, mas dessa vez a quantidade foi drasticamente reduzida. Cerca de 6 meses de informação inundaram a mente das pessoas, o suficiente para paralisar todo mundo sem causar um dano permanente. Mas Gojo sabia. As maldições poderiam despertar a qualquer momento. Então, ele tomou uma decisão extrema. Durante 5 minutos inteiros, Gojo ignora os espíritos amaldiçoados e se dedica exclusivamente a destruir os humanos transfigurados. 3, 4 mortes por segundo, um massacre silencioso, mas necessário. Depois disso, ninguém poderia dizer que ele estava relaxado. Era o momento perfeito. Então que Geto finalmente aparece. Ele ativa o Reino da Prisão, um artefato que possui 2 condições para funcionar. A vítima precisa estar a menos de 4 metros e precisa permanecer ali por 1 minuto inteiro. Ou, dito de outra forma, 60 segundos de informações precisam fluir para o cérebro do alvo. Ao lançar o artefato, Geto se revela. A última vez que Gojo havia visto o Suguru foi quase 1 ano antes, quando ele o matou. Ver Geto ali vivo parado diante dele foi um choque absoluto. Memórias inundaram sua mente, anos de amizade, missões, conflitos, ruptura, muito mais do que 1 minuto. O reino da prisão se fecha, Satoru Gojo é selado. Pouco antes disso, uma revelação crucial acontece. Geto não é Geto. Após ter sido morto, seu corpo nunca foi cremado. Gojo não entregou a Shoko, a médica da escola Jujutsu. Talvez por compaixão, talvez para evitar que seu amigo fosse dissecado, mas essa escolha abriu espaço para algo pior. O corpo foi roubado. Roubado por um feiticeiro conhecido como Noritoshi Kamo, o mesmo cientista insano responsável por criar híbridos de humano e maldição. A técnica dele permite algo grotesco, trocar de cérebro com outra pessoa. Ao ocupar o corpo de Geto, Noritoshi ganha acesso à manipulação de espíritos amaldiçoados, uma peça essencial para seus planos secretos. Enquanto isso, do lado de fora da estação, uma das equipes da escola Jujutsu já estava em movimento. Mei, seu irmão Ui e Yuji Tadori quase como um terceiro deslocado. Diferente das outras equipes, eles não ficaram parados, estavam lidando com maldições e humanos transfigurados em Meiji-Jigumai, uma estação a uma parada de Shibuya. Foi ali que Mahito esteve antes de embarcar no trem. Mas no exato momento em que Gojo é selado, algo inesperado acontece. Yuji recebe contato de alguém que não deveria existir, Mekamaru. Antes de morrer, Kokishi criou um programa especial, ele só seria ativado se Gojo fosse selado. O resultado são robôs semelhantes a inteligências artificiais carregando suas memórias. Eles explicam a situação. Existe agora uma nova cortina ao redor da estação de Shibuya, uma barreira que impede qualquer feiticeiro de entrar. Isso torna impossível alcançar Gojo. Por esse motivo, Yuji recebe uma nova missão: subir a superfície, destruir a cortina e reunir aliados. Dentro da estação de Shibuya, com Gojo selado, os vilões entram em conflito. Para Geto, existe apenas um caminho para garantir o domínio das maldições: trazer Sukuna de volta completamente. Na visão dele, Sukuna é tão caótico, tão destrutivo, que se assumisse o controle total de Yuji, poderia significar o fim da civilização moderna. Mas Mahito e Chozo discordam. Mahito acredita que com ou sem Sukuna, as maldições já são fortes o suficiente para dominar a humanidade. Para ele, Yuji pode viver ou morrer, não faz nenhuma diferença. Chozo, por outro lado, quer que Yuji morto por um motivo pessoal. Ele deseja vingança pelos irmãos que foram mortos na temporada anterior pelos alunos da escola Jujutsu. Sem acordo, os três seguem caminhos diferentes. Cada um decide procurar Yuji por conta própria, e quem o encontra primeiro decidiria seu destino. Enquanto isso, Yuji já está em ação. Ele se une a Megumi e Ino, um feiticeiro de grau 2. O objetivo é destruir aqui a cortina que impede a entrada de feiticeiros em Shibuya, e a origem dessa cortina está em 3 talismãs. Eles são protegidos por Gran Nogami e Jiro Ozaki. Nos anos 80, esses dois vieram do crime usando Jujutsu, mas tudo mudou quando Gojo nasceu. A simples existência do feiticeiro mais forte obrigou criminosos como eles a se esconderem. Agora, com Gojo selado, eles voltam à ativa. Graças à inteligência de batalha de Megumi, o grupo consegue derrotar Jiro, e apesar de sua técnica amaldiçoada traiçoeira, com isso, o último talismã é destruído. Às 22h04, a cortina cai. Era para ser uma vitória, mas o clima muda instantaneamente. Ino é brutalmente atacado, quase morto. A técnica de Gran Nogami permite que alguém se transforme em outra pessoa, desde que essa pessoa esteja morta. Ele só precisa do DNA. Ela usa o próprio neto como recipiente e o transforma em ninguém mais, ninguém menos que Toji Zenin, o pai de Megumi. O resultado é devastador. O neto herda toda a força física de Toji. Em segundos, ele esmaga Ino e o arremessa de um prédio. Com Ino fora de combate, o grupo se divide. Megumi sai para buscar ajuda, Yuji segue sozinho para a estação de Shibuya, e esse azar é imediato. Assim que ele chega, ele encontra Chozo. A luta começa sem hesitação. A técnica de Chozo é manipulação de sangue, semelhante à de Noritoshi Kamo na escola de Kyoto, mas existe uma diferença crucial. Chozo é meio humano, meio espírito amaldiçoado.
Então, enquanto houver energia amaldiçoada em seu corpo, ele pode gerar sangue infinitamente. Isso torna seus ataques muito mais agressivos e imprevisíveis. Durante a luta, Chozo se adapta rapidamente, analisa Yuji e neutraliza suas estratégias. Após derrubá-lo inconsciente, Chozo tem a chance de matá-lo, mas algo muito estranho, diga-se de passagem, acontece. Um efeito colateral da técnica de Chozo permite que ele sinta imediatamente quando seus irmãos morrem. E naquele momento, com Yuji à beira da morte, ele sente exatamente a mesma coisa. Por alguma razão que só o diabo sabe, eu não sei, Itadori Yuji é seu irmão mais novo. Ou pelo menos ele acredita nisso. Então, confuso e sem entender o que isso significa, Chozo foge gritando. Yuji é encontrado por Mimiko e Nanako, as gêmeas que foram criadas por Geto. Mas antes de entender o que elas estão fazendo ali, a história muda de foco. Agora a gente acompanha Nanami. O objetivo dele é alcançar o local onde Gojo foi selado. Eles sabem, graças a Mekamaru, que o reino da prisão ainda está ali. Nanami está acompanhado por Mark Zenin e Naobito Zenin. Naobito é um feiticeiro de grau 1 e o atual líder do clã Zenin. Foi ele quem fez o acordo para comprar Megumi no passado e, como era de se esperar, ele não gosta de Gojo. Mesmo assim, ele segue com o grupo. No caminho, eles encontram um espírito amaldiçoado de grau especial, que é o Dagon. Entre as maldições do grupo de Mahito, Dagon sempre foi o mais fraco. Mas naquele momento algo muda. O ódio pelos humanos, a raiva pela morte de Hanami, não sei, fez Dagon evoluir. Então, em sua verdadeira forma, ele se torna forte o suficiente para enfrentar os três sozinho. Mesmo em desvantagem, Nanami, Mark e Naobito não recuam. O maior perigo naquele momento era claro. Dagon não podia abrir seu domínio. Em especial, a técnica de projeção de Naobito causa enormes dificuldades para a maldição. Essa técnica funciona de forma brutal e bem precisa. Naobito precisa imaginar 24 movimentos distintos. Em seguida, tudo acontece dentro de um único segundo. Quando ele toca um inimigo, a regra se inverte. O alvo também precisa executar mentalmente 24 movimentos diferentes naquele mesmo intervalo. Se falhar, fica preso em um quadro congelado por um segundo. Essa mecânica quebra completamente o ritmo de Dagon e mesmo assim, após uma luta intensa, Dagon consegue o que queria. Ele abre sua expansão de domínio e a situação se torna desesperadora. É nesse momento que Megumi aparece. Ele também abre seu domínio. Quando dois domínios são ativados ao mesmo tempo, eles disputam um controle. O mais refinado domina o espaço. E não havia dúvida, o domínio de Dagon era muito superior ao de Megumi. Mas Megumi não estava tentando vencer. Ele abre seu domínio apenas para criar uma brecha na barreira de Dagon, tipo uma saída. O problema é que ele não consegue manter essa abertura por muito tempo. E antes que o grupo consiga escapar, algo atravessa o domínio. Tipo, do nada. Toji Zenin aparece. E aqui entra um detalhe crucial. Quando Gran Yogami usou sua técnica, o plano era simples. O neto herdaria apenas a aparência e a força física de Toji, até que sua energia amaldiçoada se esgotasse. Só que Toji nunca teve energia amaldiçoada. Isso quebra completamente as regras da técnica. Então, o primeiro erro é que a alma do neto desaparece, porque é esmagada pelos instintos puros do corpo de Toji. E o resultado, um ser sem consciência, sem identidade, movido apenas pelo instinto de lutar contra o mais forte. O segundo erro é que não existe limite de tempo. Sem uma energia amaldiçoada para poder cronometrar isso, Toji poderia continuar lutando indefinidamente até ser derrotado. Então esse fantasma de Toji ali entra no domínio de Dagon. E com uma pequena ajuda de Naobito, ele elimina o espírito amaldiçoado do grau especial com muita facilidade. Em seguida, sua atenção se volta para quem? Para o filho, para Megumi. Não porque ali ele reconheça o filho, mas porque Megumi é o próximo mais forte ali. Toji arrasta Megumi para fora da estação. Pouco depois, o jogo chega ao local e o que acontece a seguir é brutal. Como vingança pela morte de Dagon, o jogo incinera Maki, Nanami e Naobito. Ele chega a considerar queimar Naobito uma segunda vez, mas algo interrompe. Ele sente uma presença. Sukuna. O jogo havia enviado um dos dedos do Rei das Maldições e isso aconteceu porque Mimiko e Namako haviam acabado de alimentar Yuji com um deles. O objetivo delas era simples, pedir um favor a Sukuna. Elas queriam que ele matasse o falso Geto. Acreditavam que isso libertaria o corpo de seu mestre. Mas Sukuna não negocia. Ele é implacável. Em segundos ele mata as duas por ousarem tentar barganhar. Com o jogo, a situação é diferente. O jogo não pede nada. Ele apenas sugere que Sukuna poderia assumir o controle permanentemente de Yuji por meio de um voto vinculativo. O que o jogo não sabia é que esse voto já existia. E Sukuna não tinha interesse em nada disso. E mesmo assim, como agradecimento pelos dedos, ali, foram mais de 10 dedos, o que significa que hoje Yuji tem 15 dedos. 15, faltam só 5 para completar. Sukuna olha para o jogo e faz uma proposta. Se o jogo conseguisse acertar um único golpe, Sukuna ajudaria a massacrar todos os humanos em Shibuya, exceto um, que a gente sabe quem é, que é o Megumi. Bom, o que acontece em seguida parece um desastre natural. O jogo derrete a cidade, destrói quarteirões inteiros, usa tudo que tem, menos seu domínio, porque o trauma da derrota para Gojo ainda o assombra. Nada funciona. Quando Sukuna revela suas chamas,
A luta termina. O jogo é reduzido a cinzas. É uma cena bem dramática, diga-se de passagem. Esse uso das chamas é uma parte da técnica de Sukuna que ainda não é explicada na temporada 2, mas fica claro que é algo que ele já usou no passado. Após isso, Sukuna percebe algo estranho em Megumi. Para entender por que Sukuna se interessa por Megumi, a gente precisa voltar alguns minutos no tempo. Quando o caos tomava Shibuya, Toji Zenin caçava o adversário mais forte ao redor, e esse adversário era o Megumi. Toji nunca foi um pai presente, por isso quando estava vivo, Megumi não o reconhecia. E essa versão, não sei como vou dizer, zumbi de Toji, também não reconhece o próprio filho. Mesmo assim, após quase matar Megumi várias vezes, algo acontece. Toji finalmente percebe quem ele é. E pela primeira vez ele demonstra satisfação ao saber que Megumi não foi entregue ao clã Zenin. Esse reconhecimento é suficiente para impedir mais violência, e Toji tira a própria vida. Megumi, sem saber de nada, sem entender que Zoa foi o que aconteceu, segue adiante, mas não por muito tempo. Ele é emboscado por Haruta Shigemo, e Haruta é um membro antigo do grupo de Mahito. É um covarde que só gosta de lutar contra oponentes mais fracos. Mais cedo naquela mesma noite, ele havia atacado Kugisaki, Dichi e outros personagens secundários, mas foi espancado quando um feiticeiro de grau 1 apareceu. Agora Megumi é seu alvo. Megumi tá cansado. Já abriu o domínio para lutar contra Dagon, sobreviveu a uma luta com Toji. Megumi simplesmente não tem forças para continuar, e ele não consegue reagir. Mas Megumi também não aceita morrer em vão. Ele toma uma decisão extrema. Sua técnica amaldiçoada lhe dá acesso a 10 Shikigamis, mas para controlá-los é necessário derrotá-los primeiro em um ritual. Ao longo da história existe um Shikigami que nunca foi domado por ninguém, Mahoraga. Ele possui a habilidade de se adaptar a qualquer coisa. Ataques físicos, técnicas amaldiçoadas, é tudo. A única forma de derrotá-lo é com um ataque que ele nunca tenha visto antes. Ao iniciar o ritual com Haruta por perto, Megumi força os dois a enfrentarem Mahoraga. É isso que Sukuna sente. Mahoraga não respeita Megumi e quase o mata. Quando Sukuna chega ao local, Megumi já foi mortalmente ferido, mas o ritual impede que ele morra imediatamente. Nesse tipo de ritual, a regra é clara, ele só termina quando Mahoraga morre ou Haruta morre. Sakuna não tem interesse em salvar Haruta, mas Megumi sim. Por razões que ainda não são totalmente reveladas, Megumi é essencial para os planos de Sukuna. Então ele age. Primeiro, mantém Haruta vivo, depois cura Megumi com técnica reversa, trazendo de volta a beira da vida. E aí sim, ele enfrenta Mahoraga. Mesmo depois de se adaptar aos cortes de Sukuna, Shikigami não tem chance. Sukuna destrói com um único ataque usando suas chamas, mas o estrago já estava feito. A expansão de domínio de Sukuna, combinada com suas chamas, destrói uma parte gigantesca de Shibuya. Centenas, talvez até milhares de civis morrem. Após isso, Sukuna leva Megumi até Shoko, que estava tratando feiticeiros feridos na proximidade. Às 23h14, Yuji recupera o controle do próprio corpo. E o choque é imediato, e ele entra em colapso, vomita, percebe o peso de tudo que Sukuna fez usando seu corpo. Mesmo assim, Yuji decide continuar lutando. Ele se recupera, ele se recusa a permitir que aquele seja sua única contribuição. O que Yuji não sabe é que 5 minutos antes, às 23h09, reforços importantes haviam chegado. Todo Aoi e Aratanita da escola de Kyoto. Diferente da maioria, eles conseguem alcançar a área onde Goji foi selado, mas chegam tarde demais. O reino da prisão já havia desaparecido. A missão muda. Agora, eles precisam ajudar quem ainda está lutando. Pouco depois, encontram Yuji. Nesse momento, Yuji já não quer mais lutar. Mahito havia destruído tudo que podia. Matou Nanami diante dos seus olhos, usou civis de forma grotesca e, por fim, matou Kugisaki. Yuji tá quebrado, cara. Mas a chegada de Todo muda tudo. Enquanto Nita leva Kugisaki embora, dizendo que existe uma chance mínima de sobrevivência, Todo se volta para Yuji. Ele não oferece um solo vazio, ele oferece propósito. A técnica de Todo é extremamente confusa. Troca constantes, mudança de posição impossível de prever, e apesar do talento absurdo de Mahito, sua dificuldade em lidar com essa técnica abre espaço. Yuji atinge Black Flash. Durante a luta, Mahito arranca a mão de Todo, porque na verdade ele achava que o que causava essa mudança de posição era o bater das palmas. Todo diz que vai mudar de posição, esse blefe é decisivo. Mahito fica exposto, derrotado, mas antes que Yuji possa finalizar, alguém aparece. O falso Geto, e absorve Mahito para si. Desde o início, o objetivo dele sempre foi tirar Gojo do caminho, mas não pelo mesmo motivo que Mahito ou os outros. Na visão dele, a energia amaldiçoada tem potencial para criar algo além de feiticeiros e maldições. Cerca de 100 anos antes, ele já havia testado essa ideia, e foi assim que ele criou híbridos meio humanos, meio maldição. Mas segundo ele, tudo o que produziu até então era limitado pelo próprio potencial. Chose e seus irmãos não foram suficientes. A solução? Criar um caos tão grande que nem ele mesmo pudesse controlar. E esse caos poderia forçar o surgimento de um novo tipo de humanidade. Para isso, havia um único passo essencial: absorver Mahito. Graças à luta contra Yuji, Mahito estava fraco, e foi fácil. Com Mahito sob controle, o falso Geto ativa uma técnica máxima. Ele combina Mahito com outras maldições absorvidas, e essa técnica se chama Uzumaki.
Quando usada como uma maldição do nível de Mahito, o usuário ganha temporariamente acesso à técnica dela, ou seja, o falso Geto passa a ter o poder de moldar almas. Ele usa isso de forma que Mahito nunca conseguiu. Tengen existe há pelo menos 1500 anos. Durante esse tempo, criou inúmeras barreiras gigantescas feitas de energia amaldiçoada. Essas barreiras escondem locais importantes como a escola Jujutsu e reforçam cortinas por todo o Japão. O falso Geto sequestra uma dessas barreiras. Dentro desse espaço, a técnica de Mahito pode afetar qualquer pessoa. E ele escolhe dois tipos específicos de não feiticeiros. O primeiro grupo são pessoas que nasceram com técnicas amaldiçoadas, mas sem o corpo ou cérebro capazes de usá-las. Essas pessoas têm seus cérebros reconfigurados e se tornam feiticeiros completos. O segundo grupo é ainda mais perturbador. São pessoas forçadas a ingerir objetos amaldiçoados. Durante 1000 anos, o falso Geto fez acordos com feiticeiros antigos. Quando eles morriam, suas almas eram seladas nesses objetos, assim como os dedos de Sukuna. Esses objetos foram dados a pessoas inocentes, e uma dessas vítimas é Tsumiki, a irmã de Megumi. Diferente de Uji, o corpo dela não era forte o suficiente para servir de recipiente. Por isso, o falso Geto usa a técnica de Mahito para corrigir isso. Agora, Tsumiki e outros estão na mesma situação que Uji, mas ele vai além. Ele afirma que fará esses novos feiticeiros lutarem entre si, em combates até a morte. Quanto mais lutarem, mais entenderão a energia amaldiçoada, e isso pode levar a uma evolução forçada da humanidade. Ele não explica exatamente como fará isso acontecer, mas a intenção é clara. Após seu discurso, o falso Geto deixa Shibuya. Antes de ir, ele libera mais de 10 milhões de espíritos amaldiçoados, e isso serve a dois propósitos. Primeiro, permite que ele escape levando o reino da prisão. Segundo, força feiticeiros e o governo a focarem totalmente na proteção de civis. O caos se espalha por Tóquio. Milhões de pessoas são evacuadas. Pela primeira vez na história moderna, a existência de espíritos amaldiçoados se torna pública. Mas o governo não conta toda a verdade. Eles dizem que as maldições só existem em Tóquio. E a ideia é concentrar o medo, o ódio e a energia negativa em um único lugar, evitando que se espalhe pelo país inteiro. A destruição da cidade gera um impacto econômico imediato. Mei vende todos os seus ativos no Japão usando a técnica do irmão, e ela consegue fugir do país. Dentro da sociedade Jujutsu, os superiores fazem 5 declarações oficiais. A primeira é que a sentença de morte de Suguru Geto é oficialmente restaurada. A segunda, Satoru Gojo é declarado cúmplice do incidente de Shibuya. Ele é expulso da sociedade Jujutsu e qualquer tentativa de libertá-lo passa a ser crime. Na prática, isso acontece porque os superiores sempre odiaram Gojo. Ele ignorava ordens, interferia na política e salvava quem queria. Transformá-lo em vilão é uma forma de preservar o próprio poder. A terceira declaração, e sinceramente achei um absurdo, mas Amishi Yaga, que é o diretor da escola de Jujutsu, foi diretor de Gojo, é condenado à morte. Afinal, ele foi o mentor dos dois maiores vilões da história recente, Gojo e Geto. A quarta e a quinta declarações fecham um ciclo, com Gojo selado, e o ditador deve ser executado imediatamente. E quem fica responsável por isso é Yuto Kotsu, o mesmo Yuto que foi o protagonista do filme, e é aqui que Jujutsu Kaisen, temporada 2, termina. Bom, e agora você parte para a terceira temporada de Jujutsu Kaisen, que já saiu. Até o momento desse vídeo já saiu 2 episódios, 2 ou 3. E eu tô deixando acumular mais um pouquinho. Bom, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, se inscrever, etc, porque isso ajuda muito. Valeu.